Água. 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 Que há uma seca importante, que é a seca de informação, a falta de informação real. Tocar nas coisas que me tocam, né? Então a realidade, a triste realidade do Cantareira, né? Para que as pessoas possam se posicionar, né? É pior que a falta d'água, é a falta de informação. Me interessa acompanhar de perto, não saber só de longe os jornais. A gente ouve falar tanto da crise, mas nunca tinha visto na real, né? Então chegar aqui e presenciar esse quadro inacreditável foi impressionante. A gente não tem noção antes de vir aqui para Cantareira do real estado. A gente já sabe que a gente não tem informação, que a Sabesp não sabe dizer um monte de coisa e tal. Mas por quê, né? Por que nós estamos vivendo essa situação bizarra? A água tá brotando água em São Paulo. Todo dia tem enchente em São Paulo nessa época do ano. Na cobertura específica da questão da água em São Paulo, o que a gente viu foi ao longo do ano de 2014, a grande imprensa praticamente reproduzindo os comunicados oficiais da Sabesp. A Sabesp não fala com ninguém, não dá respostas e não informa o cidadão a gravidade do problema. E já estava começando a ficar feliz com as notícias divulgadas. O segundo volume morto começa a recuperar água, o primeiro volume morto e tal. Aí a gente vem aqui, aí vê que o volume morto está morto. Então a sociedade civil não foi ouvida, outros órgãos de governo não foram ouvidos, outros níveis de governo, a prefeitura foi muito pouco procurada. Tudo que a gente está vendo aqui tem uma correlação de fatores muito importante que muitas vezes não é divulgada. A imprensa não conseguiu comunicar, não conseguiu nomear os responsáveis e não conseguiu promover um debate amplo o suficiente, includente, e a gente está vivendo, como é muito comum aqui no Brasil, em várias situações, a política do fato consumado. A gente está numa crise, a população em geral tem pouca informação sobre a gravidade da crise e as decisões sobre a gestão dessa crise são tomadas em gabinete. Bom, eu sou nascido no sertão da Paraíba, Catolé do Rocha, uma região bastante seca. Se você tem uma poupança e a poupança chega na metade, é a hora de você ficar preocupado. É a hora de você falar assim, cara, já foi metade. E logo lá eu já sabia que a seca era uma seca de gestão. E eu fico me perguntando muito isso, né? Se era uma questão puramente eleitoral, se tem alguém que está se dando muito bem com isso. E a seca interessa para grupos. Há pessoas interessadas naquilo, há pessoas que ganham com isso. Não existe seca em São Paulo, existe má administração, né? Tem afluentes, rios cobertos por calçadas, tem nascentes de água que vão direto para o esgoto. Eu tenho encontrado nascentes de 10 mil a 20 mil litros por hora, indo direto para o sistema de esgoto. E é preciso olhar na cara do poder público e dizer, chega de transferir responsabilidade, culpabilidade para o cidadão. Lá tem espaço físico, por que não colocar um reservatório lá, colocar uma mini estação de tratamento, montar uma logística de distribuição dessa água? A gente sabe que o governo gasta, desperdiça, usa mal e autoriza o mau uso para as indústrias. A Sabesp não tem nem noção do próprio mapeamento de encanamento deles. Quando falta em Higienópolis, todo mundo sabe. Faltou água em Higienópolis. Quando falta no Jardim Ângela, a notícia chega. Existem bicas nas periferias que as pessoas utilizam há mais de 30 anos. Só que nenhum órgão público fez análise dessas águas. Que valor tem a morte de um jovem no Jardim Ângela? Que valor tem a morte de um jovem em Higienópolis? Que valor tem a falta d'água, né, no Capão Redondo? A multa, eu acho que ela é a pior coisa possível no momento, né? Porque aí parece que tem, né? Será que é isso mesmo? Contar com a reserva da Cantareira, né? Não sei se é só isso o problema. Então eu acredito mais na recuperação dos nossos rios. É como se você fosse o cidadão VIP, porque você pode pagar aquilo ali um pouco mais. Porque não basta o consumidor individual ou residencial ou mesmo um pequeno empresário
buscar algumas tecnologias. Lógico que isso é importante, isso faz parte da mudança que a gente quer ver e tal, mas a gente tem modelos de desenvolvimento que são implementados no país inteiro, inclusive no estado de São Paulo, que consomem muita água. A gente sabe que a população, o uso doméstico é o menor responsável pelo consumo e pelo gasto da água. Essa crise, por ser o tema água, é um tema muito transversal que tem a ver com questões sociais, como a questão de moradia, o combate à especulação imobiliária, o agronegócio, né, que é o revés da reforma agrária. Então a gente acha que, como movimento ambientalista, a gente tem uma oportunidade agora nas mãos de criar uma unidade maior dentro da sociedade para fazer um controle social mais efetivo e colocar mais pressão sobre os diferentes níveis de governo. A gente tem a noção de que a natureza ela sabe fazer as coisas, a gente aqui não sabe fazer. A gente tem que reflorestar, recompor as áreas de proteção permanente que foram desmatadas. Então no Alto Tietê a gente tem só 10% da vegetação original preservada hoje. Aqui no Cantareiro o desmatamento é maior do que 50%. A gente tem muitas nascentes, muitas áreas de APP ainda que estão descobertas, áreas no meio de pasto, onde é utilizado para bebedouro de gado, de animais, que deveriam estar protegidas. A gente tem que fazer um esforço mesmo de recuperação, recomposição vegetal para que esse sistema ele tenha saúde, não só para se recuperar, mas para ter mais resiliência, ter mais força para enfrentar futuras estiagens. A mata ela não serve como um produtor de água, ela retém essa água para momentos de escassez e ela consegue equilibrar esse fluxo hídrico durante o ano. Essa vegetação invasiva que quando voltar a encher de água, ela vai acabar poluindo a água, desequilibrando esse ecossistema. Quando a água ela é muito carregada de matéria orgânica, há uma alteração no pH, crescimento de algas e nisso a qualidade da água é afetada. O uso desse volume morto ele pode ter realmente comprometido parcialmente a capacidade da represa de se regenerar, porque está chovendo e o que a gente está vendo é um assoreamento dessa área, o solo ainda bastante seco. O solo está passando por um processo agora de ressecamento. Então, para você se restabelecer uma capacidade de retenção de água nesse solo, vai ser mais complicado. Precisa chover muito ainda para a gente voltar a uma situação igual a gente estava em março de 2014. Esse período de chuva ele vai terminar agora, com o fim de março, provavelmente. Então, nós vamos entrar na seca outra vez. É preocupante pensar como é que a gente vai estar em setembro, outubro. O problema não é março, abril. Se tem um motivo para explodir foguetes, é você vir para cá e encontrar um monte de gente do mundo inteiro, né? Da Inglaterra, da Noruega, da Paraíba. Hoje foi maravilhoso vir ver aqui de perto, em loco, próximo, né? Não próximo, dentro. Quando a gente vem aqui, a gente assume a responsabilidade de passar isso para as outras pessoas do jeito que a gente viu. Exatamente, acho que a grande importância do dia de hoje é estar divulgando o problema. Essa represa seca, craquelada, nossa, é uma imagem que vai marcar muito, não vai sair tão fácil da minha cabeça, não. Muito importante estar aqui, obrigada pelos organizadores, pela ideia, pela força.